Ok, pessoal, já de volta. Muito bom o papo com o Tricano, né? Aliás, tem sido bom com todos os prefeitáveis e os vice-prefeitáveis também, né? Lembrando que amanhã continua, amanhã vem outro prefeitável, até sexta-feira a gente participa. Amanhã é o Júlio Rocha, deputado e candidato a prefeito em Teresópolis, depois o Beixan e fechando com Alex Castelar. Aí a gente fecha essa sequência de entrevista, de bate-papo, né? Na realidade é bate-papo. E aí a gente vem com os podcasts, que aí é o Anderson que vai comandar o podcast, e a gente fecha com debates e você vai ficar sabendo tudo sobre eleições. Eleição é aqui, TV Diário. Por falar em eleições, a gente está vivendo aí um momento de modificações climáticas no mundo. O que isso tem a ver com eleição? Que o próximo prefeito tem que pensar nisso, tem que pensar como mudar Teresópolis, que a gente também está sofrendo. A semana passada foi terrível. A seca aqui em Teresópolis, Parque Nacional pegando fogo, interior pegando fogo. Muitas regiões aqui da parte serrana, da região serrana, muitas partes pegando fogo em vários municípios. E Teresópolis sofrendo muito com isso. E o Klaus está trazendo o professor Carrera, que é especializado em meio ambiente, para a gente fazer um bate-papo com ele hoje sobre Teresópolis, região serrana e sobre o mundo, consequentemente. Cláudio, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os nossos amigos e amigas teresopolitanos. Uma alegria imensa estar aqui de volta, Hélio. Trazendo hoje, com certeza, um convidado que vocês vão primeiro adorar pela simpatia dele, mas também pelo conhecimento. Meu amigo, meu irmão, Dr. Francisco Carrera. Ele realmente é uma sumidade, tá, Hélio? Ele é um cara muito humilde, mas ele é uma sumidade na área de meio ambiente, tem um currículo maravilhoso, tem uma atuação sensacional. E por que nós o trouxemos aqui? Né? Nós sabemos que existe um discurso ideológico, muitas vezes, nessa questão ambiental, Hélio, quase sempre monopolizado pelo espectro da esquerda, aonde se colocam muitos princípios e paradigmas completamente errados, né? Quer dizer, isso é que a gente vai tentar desconstruir hoje com a palestra aqui. Eu digo que é uma palestra mesmo, que Francisco sempre faz palestra, mas esse bate-papo aqui com o Francisco vai ser absolutamente maravilhoso para a gente quebrar isso, explicar que pode haver conservação com desenvolvimento, né? Como fazer isso e você... Principalmente a gente puxar alguns pontos específicos aqui, né, de Teresópolis, você já falou queimadas, né, mas a própria atividade principal da agricultura aqui, né, como é que isso pode ser feito de uma forma mais efetiva, até com os créditos, que ele vai falar sobre isso, tá? A questão do lixão também, eu te peço que você coloque para ele, né? Enfim, a ideia é, gente, observem qual é uma nova visão, ou uma visão muito mais correta sobre meio ambiente que o Francisco vai nos passar agora. Professor Carrera, muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço. Tá cima aí? Tá certo. Tá saindo. Tá certo? Tá ok? Ok. Perfeito. Meio ambiente, né? Que é o que a gente está... Tanta preocupação no mundo inteiro, a gente vendo o aquecimento global. Hoje eu vi na televisão aí o crescimento dos oceanos. Sim. Alguns centímetros, mas o quanto isso é perigoso, principalmente no Brasil, que a gente tem uma costa enorme, Pacífico e Atlântico, são os dois principais, né? Que a gente está assustado com isso, né? E aqui na nossa região, Carrera, nós tivemos aí até ontem, graças a Deus choveu, né? Nós tivemos aí muitas queimadas. A mata, a floresta, no Parque Nacional, a floresta foi bastante destruída, né? E outras regiões, interior nosso também, muito destruído. A gente começa falando sobre isso. Claro, inicialmente você não pode falar hoje, né, sobre a ideia de ambiente sem pensar num todo. O maior desafio é nós pensarmos em ambiente pensando-se efetivamente como senhor, como titular, né, como dono, proprietário. Ninguém é proprietário daquilo que entendemos como um ambiente. Desde 1992, quando a Rio 92 aconteceu aqui, desde a década de 70, né, em Estocolmo, na Suécia, o conceito de desenvolver a qualquer custo foi transformado, né, evoluiu-se a ideia conceitual para desenvolver de forma sustentável. O que era, à época, desenvolver de forma sustentável? Fazer com que a geração presente, de certa forma, conservasse e preservasse o ambiente para que a geração futura pudesse, efetivamente, né, receber um ambiente economicamente viável, com condições efetivamente sustentáveis. Mas o tempo passou, 30, 40 anos se passaram e isso não aconteceu. Se você parar para olhar
tempos atrás, na década de 40, na década de 50, né, continua literalmente a mesma coisa. Né? O ser humano, no cerne da questão, querendo ser o senhor daquilo que ele efetivamente faz parte. E hoje nós temos modernos conceitos, né, que mudam a consciência do sujeito quando algumas coisas acontecem. A primeira delas é a dor no bolso. Quando você passa a perder efetivamente patrimônio, assim entendido, você remodela por completo a sua concepção conceitual, a sua concepção ética, moral e etc. Por isso, o mundo vem atravessando diversos encontros internacionais, como as COPs. Né? Eu acho que a gente vai perder a conta de quantas COPs aconteceram. Vamos para a 30ª, que vai ocorrer lá em Belém, aqui no Brasil. E, por enquanto, então, nada se resolveu, e o conceito, Klaus, ainda é o mesmo. Verdade, literalmente o mesmo. Ou seja, desenvolver, desenvolver, desenvolver. Mas, aqui, por exemplo, nessa região de vocês, né, uma região serrana, uma região ainda que possui uma moeda de grande importância, que o planeta vem dando um enfoque um pouquinho diferenciado, leia-se, é detentora de biodiversidade. Biodiversidade é moeda. Né? Biodiversidade não é só fauna e nem apenas flora. Biodiversidade também é conhecimento das populações tradicionais e etc. E isso hoje vale muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, se você souber explorar bem, né, a observação de aves, o ecoturismo, você consegue efetivamente receber um grande cliente, que é alguém que não reside no nosso país. O sujeito paga no cartão de crédito, vem ao Brasil só para observar um pequeno pássaro ameaçado de extinção, dentro de uma área verde. Então, o proprietário, né, aqui da região serrana, que tem uma área verde, ele pode ter a consciência de que esta área verde, que ele se intitula proprietário, quando na verdade não é, ninguém é dono do ambiente. Né? Nós fazemos parte do ambiente. E pode valer dinheiro, e muito dinheiro. Hoje existem diversas moedas novas no Brasil, no mundo, digamos assim. Né? Por exemplo, nós temos a ideia de serviço ambiental. O que é o serviço ambiental? É tudo aquilo que a natureza nos presta, a gente não cobra absolutamente nada por aquilo, né? E que pode ser efetivamente valorado. O poder público pode lhe pagar para que você deixe a sua área verde, leia-se, sequestrando carbono, conservando um ecossistema e gerando recursos, efetivamente, que podem valer de moeda e de ativo ambiental para quem está destruindo do outro lado. Da mesma forma que você tem uma árvore que sequestra o gás carbônico, né, essa fase de sequestro de gás carbônico pode valer de moeda para quem está efetivamente poluindo. E há uma troca aí, existe um mercado para isso. Mas não é só carbono, é também biodiversidade. Se você tiver, por exemplo, uma área que tenha um componente da flora que possa curar o câncer, sua propriedade já vai valer um pouquinho mais. Né? A mesma coisa em relação ao resíduo sólido. Lixo, né, que hoje nós entendemos como resíduo, assim, falando. Você, por exemplo, se você conceituar que aquilo que você descarta passa a ser uma moeda, e uma moeda de troca, já há cidades fazendo isso. Você não vai mais descartar. Né? Uma delas é Medellín, por exemplo. Medellín hoje recolhe todo o seu resíduo sólido, você leva o seu resíduo, que entendemos como lixo, entrega numa máquina, essa máquina lhe dá um crédito num cartão, você pega esse cartão, vai no supermercado e troca por alimento. Então, você vai olhar para o resíduo e não vai mais descartá-lo, porque sabe que aquele resíduo vale. Então, sempre quando a abordagem econômica é voltada para esse recurso natural e ele é transformado em algo que tem valor, assim entendido, você muda completamente de concepção política, de concepção social e por aí vai. Porém, existem alguns movimentos e alguns fiéis entendedores do tema que não conduzem isso desta forma. Né? É aquele velho conceito de eco-xiita, que o sujeito entende que você tem que literalmente preservar e não conservar. Preservar é quando você não toca num recurso. Deixa como está, deixa a floresta como está, deixa ela de pé e ela pode gerar recursos para você, sem você tocar na floresta. Isto é preservar. Conservar não. Conservar você faz uso da floresta, faz uso dos recursos naturais ali existentes e com isso você consegue conservar essa mesma floresta para gerações futuras. Né? É uma nova conceituação. Não, já é um pouco antiga. Porém, hoje, existe uma conceituação moderna que entende esta floresta como um ativo financeiro. É um ativo ambiental. Quanto vale o serviço de uma abelha polinizando uma plantação de soja, por exemplo? Quanto vale aquilo que a atmosfera lança para literalmente irrigar uma plantação de soja?
Tudo isso são serviços ecossistêmicos naturais que hoje estão gerando ativos ambientais e estão sendo levados para a Bolsa de Valores, para serem negociados na B3 em São Paulo e em vários outros organismos que promovem essa negociação. Então, quando você muda a cabeça do cidadão e o explica que, quando você faz uma queimada, você está queimando literalmente recursos financeiros, dinheiro, efetivamente falando, com certeza esse sujeito vai mudar um pouquinho de concepção. Hoje, quem tem uma propriedade rural, aqui, por exemplo, na região serrana, pode pedir uma avaliação da sua propriedade, pode fazer um inventário florestal da sua área verde, saber o quanto ele possui de biodiversidade nessa área verde, e isso vai valer de componente efetivo para aumentar o valor da propriedade do sujeito. Então, a nova visão hoje de ambiente, de solo, o que seja, até mesmo de conservação, está totalmente diferenciada. Não é mais aquela antiga ideia de que você tem que ter a propriedade, de que você tem que fazer seu zoneamento, né, Cláudio? E ser mais poderoso porque tem área. Não. Hoje você é mais poderoso se você tiver efetivamente uma boa área para conservação. Não estou falando de preservação, estou falando de conservação. Se você estudar toda a boa ligação existente hoje entre os ecossistemas, você consegue gerar ali, né, um recurso e um patrimônio totalmente diferenciado com efetiva valoração. A Kenneth Foundation, né, uma fundação britânica, juntamente com a nossa Fundação Getúlio Vargas e com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, criaram um documento chamado TIB, que intitula-se The Economy of Ecosystem and Biodiversity, ou seja, a economia dos ecossistemas e da biodiversidade. Ou seja, como você consegue valorar estes sistemas naturais, Sim. como eles geram recursos para nós. Né? Você falou, né, no aumento do nível dos oceanos, que é também um fator de grande importância a se tratar nessas convenções internacionais, em especial sobre o clima, né? Conferências, digamos. Existem determinados países que irão desaparecer, no mais tardar em 10 a 30 anos. Cidades que estão lindeiras aqui, cidades litorâneas, também terão sua costa literalmente destruída pelo mar. Gosto de dar como exemplo a nossa capital aqui no Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca vai sofrer uma série de inundações em razão da elevação do nível dos oceanos. Por quê? Claro, as geleiras estão derretendo, né? Isso está aumentando o nível do oceano. O nosso oceano está se aquecendo, porque a água doce aquece a água salgada, e com isso mata, em especial, vários organismos essenciais à conservação do planeta. Os crios, etc. A gente falava isso em termos de um futuro distante. Não, é atual, né? extremamente atual. Nós temos hoje, por exemplo, na última Conferência do Clima, né, o presidente de um país insular fez questão de fazer uma live sentado numa cadeira com os pés dentro d'água, no oceano, dentro da ilha dele, dizendo: minha ilha vai acabar. Olha, está acabando. Nós temos cidades aqui no nosso estado, por exemplo, como Atafona, né, que também há tempo já vem sendo destruída. Né? E também estamos assistindo hoje o nível do mar retomando vários lugares que outrora já ocupou. Né? Por que isso efetivamente está acontecendo? Porque nós estamos perdendo alguns componentes da biodiversidade que fazem naturalmente esse controle. O melhor exemplo é o manguezal. O manguezal ele é criado naturalmente por Deus. Para quê? Para segurar o avanço da maré, para não deixar com que a maré chegue até o litoral. Então ele faz a filtragem e o controle, não deixa a onda bater na encosta, não deixa a onda chegar até o litoral de forma tão severa. Né? Então ele faz aquela grande barreira de proteção natural. O manguezal hoje é uma espécie de planta, né, que mais sequestra carbono de todos os vegetais. E, além disso, ainda protege, impede os alagamentos, né, como você havia mencionado no início. Então, este serviço prestado por este manguezal entende-se como serviço ecossistêmico. É um serviço de proteção e que vai auxiliar em muito a gestão de uma cidade. O novo prefeito que vier, né, assumir qualquer tipo de gestão política de uma cidade, ele tem que ter a plena noção disso. E não estou falando só de litoral, eu falo também de região serrana. Quando você chega à concepção de que uma mata que ocorre no topo do morro, ela tem condições de segurar, com certeza, qualquer tipo de desmoronamento ou desgaste da encosta, ela tem condições de segurar também a água que cai por lá e que depois vai abastecer lá embaixo a sua propriedade, né? Esta função ecológica hoje ela é tida como um serviço ecossistêmico.
Então, se você tem um bom plano diretor que consegue controlar esse bom uso, você está guardando dinheiro e recursos para o seu próprio município. Então, o prefeito, que é literalmente o gestor principal da ação local, ele é hoje no planeta considerado como a vedete da boa gestão pública. Por quê? Porque não é o regional e nem é o global. Né? A grande ação é o local. O grande ator principal é o local. Então, pensar localmente, agir globalmente, isso existe desde 92, desde 72. Não, é muito mais do que isso. Porque nós temos que pensar também, né, naquilo que acontece na boa geração do recurso. Perfeito. Então, há tempos atrás, nós tratávamos um ambiente, né, como os ecoscitas sempre diziam, né, bem de servível por excelência, vai lá, desmata, daqui a pouco nasce mais. Não é mais assim. As espécies estão se extinguindo a cada dia. E a cada vez que você perde uma espécie com função ambiental, que todas elas têm, você perde também a sua essência de vida. Porque nós não podemos esquecer que o Anthropos, o homem, né, ele é uma das mais novas espécies do planeta e que depende efetivamente de todos os seres vivos do próprio ecossistema. Então, o primeiro passo, né, já que nós nos consideramos, né, como senhores e titulares de um bem que não é nosso, que, na verdade nós pertencemos a esse bem, um dos fatores mais difíceis para o juiz ambientalista, né? Eu estou nessa área há 33 anos, trabalhando com direito ambiental. A coisa mais difícil que existe é você lecionar, você dar aula numa universidade, você dar uma palestra, você escrever livros falando de um bem que você faz parte, que você integra ele. Você não o criou, você o integra. Então você tem o dever tão somente de tutelá-lo, com certeza. Mas ele, de certa forma, né, ele é vivo, ele é pensante, ele é inteligente. O professor Stefano Mancuso, da Universidade de Firenze, ele desenvolveu uma tese, né, ele é neurobiólogo, ou seja, junto à biologia existe uma fase que estuda as terminações nervosas da planta. Ele descobriu que uma planta tem 12 sentidos. Como é que é? Quer dizer que a planta tem terminação nervosa, gente. Sim, olha aí, e a planta tem 12 sentidos. Nós só temos 5 sentidos. A planta sabe a movimentação do vento, a planta sabe a movimentação da lua, a planta sabe a pressão atmosférica e ela, senhora desse conhecimento, desenvolve uma série de alternativas comportamentais para se autoadaptar, porque nós somos semoventes. Se você estiver insatisfeito comigo, você levanta e vai embora. A planta não anda, a planta não caminha. Se bem que existe uma palmeira na Amazônia que caminha, é única. Mas a planta não anda, então nós andamos por ela. Afinal, nós trouxemos vários carrapichos da Europa, sem saber, nas nossas roupas. E introduzimos espécies exóticas aqui na nossa flora, sem saber. A planta andou por nós. Então, nós temos que entender que o bem ambiental, assim, né, tratado, sob a ótica do artigo 225 da Constituição, é importante refrisar, né? O artigo 225 diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade, a nós, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Tá, eu preciso entrar num assunto mais da gente aqui, mais região serrana, falar do lixão aqui em Teresópolis, que ele existe, ele continua. Para você ter uma ideia, em 1972, na minha marcha de 36 quilômetros no Exército, a gente foi num local maravilhoso, onde a gente chegava lá, a gente descia-se cerca de 100, 150 metros descendo. Tinha uma pedreira enorme, onde tinha vários pontos, várias nascentes, que a gente encheu ali a água, pegamos água ali, dormimos naquele local, tá? A uns 100, 150 metros descendo, na pedreira, e a gente catava água na pedreira. Hoje, esse mesmo local em Teresópolis, se você chegar lá, você já não vê mais a pedreira e você olha para cima para ver o lixão. Perfeito. Você vê toneladas e toneladas de lixo que foram colocadas lá. Hoje é uma montanha que a gente já não... você nem olha horizontalmente, você já olha para cima. Eu estive aqui em Teresópolis, acho que é um ano atrás, um ano e meio no máximo isso. Assim que cheguei na cidade, né, ali no Mirante, eu não enxergava absolutamente nada aqui na cidade. E não era neblina, era uma fumaça de um incêndio no lixão. No lixão? Sim, eu estive aqui na cidade por coincidência. Né? E aí, eu vim até atender um cliente meu. E eu tive que parar o carro, diminuir a velocidade, porque eu não enxergava nada aqui na estrada principal de acesso à cidade. Né? E enquanto nós queimamos o lixo ou o resíduo, chineses,
japoneses, europeus, né? E, quiçá, também sul-americanos, como já existem várias outras plantas de usinas no Chile, por exemplo, na Bolívia, etc., queimam o resíduo e usam este potencial térmico desse resíduo para gerar energia. Nenhuma fumaça vai para o ar. A fumaça é liquefeita, perfeito? E transformada em líquido. O gás carbônico é guardado dentro daquele líquido, depois ele é solidificado ou lançado num subterrâneo qualquer, mas de qualquer sorte aquela fumaça é utilizada como um instrumento gerador de turbina elétrica. Então, enquanto muitos botam fogo em lixo a céu aberto, há países já utilizando, queimando o resíduo, queimando o lixo para gerar energia elétrica. O resíduo não aproveitável. O resíduo não aproveitável. O resíduo não aproveitado. E nenhuma partícula, por exemplo, quando você queima plástico e lança, e essa fumaça desse plástico vai para a atmosfera, você cria um POP, que é um resíduo terrível, né, cancerígeno, que acaba conosco. Perfeito? Agora, quando você reutiliza essa fumaça para gerar energia, você está deixando, por exemplo, de lesar o ambiente uma queda d'água, né? Você está deixando de causar um dano ambiental de um lado e fazendo uso daquela fumaça que seria potencialmente, né, lesiva ao ambiente equilibrado. Então, quem queima lixo hoje perde dinheiro. E também, quando o resíduo, ou lixo, assim entendido, é tratado como moeda, já existem várias máquinas hoje, em toda a cidade do Rio de Janeiro, espalhadas pelos supermercados, pelos grandes shoppings, onde você leva uma garrafa PET, coloca dentro da máquina e depois recebe um crédito num cartão para usar, né, em qualquer outra loja conveniada. Então, cabe ao poder público municipal firmar convênios entre os comerciantes locais, firmar também um bom convênio com uma grande empresa que é grande geradora de resíduos sólidos, que já trabalha uma logística reversa, ou seja, uma produtora de garrafas PET, né, um grande gerador de resíduos sólidos, e fazer com que eles façam convênios também com a prefeitura, porque já existe lei para isso. Quer dizer, parte do governo municipal. Governo municipal, com comerciantes locais, Sim. Associação comercial também chamada aí para esse trabalho, e juntamente com, quem sabe, um estímulo até mesmo do Poder Público Federal, e em especial dos grandes geradores, né? Já existe lei para isso. Já existe resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, para isso. Né? A nossa lei... Desculpa, deixa isso. Agora você tocou, né, Hélio, numa questão maravilhosa, porque para o programa também ser muito útil, né, eu acho que isso, Hélio, pode ser levado com clareza, né, como uma proposta, porque que eu saiba, isso ainda não existe em Teresópolis. Não tem. Não tem. Então, Poxa isso vida. tem que ser. Isso já existe no Rio de Janeiro? Existe no Rio de Janeiro? Já existe no Rio de Janeiro, gente. Então, Aliás, já dá... eu sei do que ele está falando, que eu vi em Rio das Ostras. Olha aí, várias Tem cidades Rio já das têm. Ostras. Macaé. Várias Macaé. cidades já têm. Né? A Petrópolis já tem. Então, por que não ter aqui também na cidade? Olha, atenção aí, candidatos, né? E quem vai entrar na Sim. prefeitura 1º de janeiro, está aqui. Isso é muito importante, fazer esse convênio, chamar a associação comercial, chamar o grande gerador, chamar também as empresas de cartão de crédito, as operadoras do cartão de crédito que forneceriam esse cartão de crédito, e o poder público firmar convênios com essas instituições todas, e aí fazer com que montar pontos de coleta, ecopontos na cidade, que recebem esse resíduo e oferecem ao sujeito um crédito. Isso começou, por exemplo, em Niterói. Né? Niterói, na antiga Ampla, né, fazia isso. Você tinha um desconto na sua conta de luz se entregasse um resíduo sólido, se entregasse o lixo. Né? Só que hoje os municípios evoluíram. Né? Nós temos aí a ANAMA, que é a Associação Nacional dos Secretários de Meio Ambiente Municipais, e, né, tem um exemplo para vocês, pode ajudar muito, inclusive a formação política local, né, a vocês todos, com exemplos clássicos que isso acontece. Ou seja, gera recurso. Né? Ganha o comerciante, porque quando o comerciante entra nesse sistema, ele próprio ganha um crédito. E que crédito? Ora, bolas, ele está efetivamente contribuindo, né, para a não geração de resíduo. Quando ele contribui para a não geração de resíduo, ele gera um crédito para quem está gerando resíduo. E esse crédito pode ser sustentado pelo grande gerador. Então é fácil, o sistema Com fecha. referência, nós temos duas coisas acontecendo aqui em Teresópolis e pouquíssimo tempo ainda para a gente. Tanto que eu nem comercial botei, a gente está vindo direto.
o crescimento desordenado de grandes prédios aí em Teresópolis, principalmente no interior, ou seja, acabando com grande parte da mata. E o que se faz com um lixão desse que hoje é aquele problema? Se aquele desabar, vai de estrada abaixo. Bom, gente, hoje a palavra lixão já é totalmente cancerígena para nós juristas. Hoje não se fala mais em lixão. Pois é, mas aqui é um lixão. É um lixão na prática, né? Exatamente. Então é muito vergonhoso, né, uma cidade hoje possuir um lixão. Porque talvez seria a maior comprovação de que efetivamente você não está assistindo uma boa política de gestão ambiental. E a cidade está perdendo recursos. Porque ela, com um lixão, certamente recebe ponto negativo para o ICMS ecológico em nível estadual. Ela não recebe recursos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. É isso mesmo. Né? Então, tudo isso prejudica. A presença de um lixão é muito ruim para a imagem municipal. Então, o próximo gestor que vier, né, isso é horrível olhar para um lugar desse. Né? E ainda assistir, como assistíamos há tempos atrás, até 2012 em Gramacho, na cidade do Rio de Janeiro. Né? E outra grande bomba vai ser Seropédica, na cidade do Rio, que já está esgotando a sua capacidade. E a grande cidade do Rio de Janeiro não terá mais um lugar para destinar o seu resíduo. Para onde irá esse resíduo do Rio de Janeiro? Né? Da cidade do Rio de Janeiro. E aqui em Teresópolis? Né? Quem olha para aquela montanha de lixo, como vocês estão vendo aí, né? Se o chinês olhar para isso, ele vê dinheiro. Ele vê recursos sendo gerados. Ele vê uma usina sendo instalada na região e gerando energia elétrica, que é fundamental para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vocês não estariam me assistindo hoje se não houvesse energia elétrica. Né? Então, é muito importante. Aí onde você está vendo, é o que eu te falei, que a gente descia cerca de 150 metros, tem uma pedreira que não existe mais, né? E a gente bebia água ali. Pois é. E acampamos Lembrando que todo esse resíduo gera chorume, né? Que é aquele caldo cancerígeno, né? Orgânico, e quanto mais antigo, pior a sua gestão e o seu manejo, que vai para o solo e vai contaminando o manancial todo. Aquela terra que você está vendo ali, é que eles tiraram uma terra de um morro e jogaram ali para cobrir o lixão. Pois é. Só para terminar, em relação ao lixão, gostaria de também deixar em destaque que na grande tragédia, né, que ocorreu aqui na região serrana em 2011, maior preocupação dos grandes sanitaristas era com o necrochorume. O que é o necrochorume? São pessoas que foram soterradas, né, e literalmente enterradas pela natureza, e que a matéria orgânica vai apodrecer e vai gerar aquele chorume. E esse chorume vai também se disseminando pelo manancial. É possível você trazer o professor aqui Claro. numa próxima oportunidade, ou o mais rápido possível? Claro. Por quê? Porque essa semana a gente está com os prefeitáveis. Ok. Né? E eu tenho que encerrar a participação de vocês agora, porque meu tempo realmente esgotou. Mas a gente ainda vai conversar daqui a pouco. Eu que agradeço. Mas a gente conseguiu, né, Hélio, dar uma começada, colocar uma pitada na cabeça de vocês de como é importante esse assunto. Eu acho que isso aqui já foi um golaço, né? A gente começar a falar meio ambiente de uma outra forma e com ideias específicas e maravilhosas como essa que ele acabou de colocar. Pronto. A gente vai continuar conversando com o professor Carreira numa próxima oportunidade, o mais cedo possível, se for possível, terça-feira que vem, que aí a gente já não tem mais os prefeitáveis, enfim, assim que for possível. Mas agora, nesse momento, eu tenho que ir para o comercial, que o Vanderlei chegou, e o Vanderlei tem que analisar a participação do Mário Tricano no programa de hoje. Cláudio, muito obrigado. Beleza. Muito obrigado. Eu posso agradecer ao Francisco Carreira, grande amigo. Acho que foi um sucesso sensacional para Teresópolis. Olha, o pessoal do interior está aqui elogiando. Ah, que legal. Obrigado. Pede para ele voltar. Pede para ele voltar. Maior sintoma de sucesso. Obrigado a todos vocês. Tá bom. Importante essa participação. Obrigado, Hélio. Cláudio, obrigado. Me dá um comercial rapidinho, que aí Vanderlei entra. Pode ser rapidinho, Gilberto.